Olá, eu sou Joana. Trabalho em casa como designer de sites e a vida tem sido bem boa. Meus pais me deixaram uma boa herança e eu tenho sido estável financeiramente. Minha melhor amiga, Maria, é um caso à parte. Ela é obcecada por astrologia, sempre lendo mapas astrais e horóscopo. Eu nunca entrei nessa, mas ela jura que é verdade. Um dia, Maria chega toda animada. Joana, você precisa ver isso, disse, acenando com alguns papéis. O que te deixou tão elétrica? Perguntei, revirando os olhos. Fiz seu mapa astral e encontrei seu par perfeito. O nome dele é Pedro e ele é, definitivamente, sua alma gêmea, afirmou, brilhando. Não pude deixar de rir. Tudo bem, vou conhecê-lo. Mas se ele for esquisito, você me deve uma bebida, combinado? Ela sorriu, batendo palmas. Então, Maria arranjou o encontro. Eu estava um pouco cética, mas curiosa. Quando finalmente conheci Pedro, ele se mostrou surpreendentemente normal, alto, cabelos escuros, um sorriso agradável. Nada como o desastre que eu imaginava. Oi, eu sou Pedro, disse ele, estendendo a mão. Joana. Então, você também é adepto da astrologia? Perguntei, tentando puxar assunto. Ele riu, balançando a cabeça. Na verdade, não. Maria não parava de me encher sobre isso, então pensei, por que não? Eu ri. Comigo foi a mesma coisa. Cheguei a imaginar um cara com bola de cristal. Acabamos conversando por horas. Descobrimos que tínhamos muito em comum, amávamos fazer trilhas, gostávamos dos mesmos filmes e até das mesmas combinações esquisitas de comida. Eu comecei a pensar que talvez houvesse algo nessa coisa de astrologia, afinal. Alguns dias depois, estávamos trocando mensagens o tempo todo. Pedro parecia genuinamente interessado em me conhecer. Ele perguntava sobre meu trabalho, hobbies e família. Continuamos nos vendo e as coisas ficaram sérias rapidamente. Pedro era gentil, engraçado e parecia realmente interessado em mim. Uma noite, após um jantar aconchegante em seu apartamento, ele segurou minha mão. Joana, sei que só faz alguns meses, mas me sinto muito conectado a você. Não quero apressar as coisas, mas não consigo me ver com mais ninguém, disse, olhando nos meus olhos. Senti um frio na barriga. Eu sinto mesmo, Pedro. Você é tudo que eu não sabia que procurava. Algumas semanas depois, estávamos oficialmente namorando. Maria estava radiante. Eu disse que as estrelas não mentem, exclamou quando contei a ela. Com o tempo, Pedro e eu ficamos cada vez mais próximos. Começamos a falar sobre o futuro e ele sugeriu que eu me mudasse para a casa dele. Pareceu certo, então concordei. Estávamos felizes e, pela primeira vez, tudo parecia perfeito. Pedro me convenceu que investir minha herança em nossa casa seria melhor que na bolsa. A vida tinha sido bem tranquila depois que paguei a hipoteca de R$ 200 mil dele. Com o dinheiro que sobrou, reformei a casa, móveis novos, uma nova pintura, tudo novo. Estávamos nos acomodando bem. Uma tarde, o telefone de Pedro tocou e ele atendeu com um semblante preocupado. Mãe, o que está acontecendo? Eu pude ouvir a voz frenética de sua mãe, apesar de não conseguir distinguir as palavras. Ok, fique calma. Estaremos aí o mais rápido possível, disse Pedro, desligando. Ele se virou para mim, o rosto pálido. Meu pai sofreu um derrame. Ele está paralítico no lado esquerdo. Precisamos ir, Joana. Fizemos as malas rapidamente e partimos. A viagem foi tensa, com Pedro segurando o volante firmemente, quase sem falar. Quando chegamos à casa dos pais dele, o lugar estava uma confusão. Susana, sua mãe, estava em lágrimas e com dores nas costas. Pedro, Joana, graças a Deus vocês chegaram, gritou Susana, o rosto banhado em lágrimas. Seu pai, ele não consegue se mover ou falar, e minha ciática? Não consigo fazer nada. Depois de uma longa e exaustiva visita ao hospital, tivemos os detalhes. Zeca, o pai de Pedro, estava em mau estado. Não conseguia mover o lado esquerdo do corpo e não falava. Foi devastador vê-lo daquela forma. De volta em casa, precisávamos de um plano. Deveríamos pensar em colocá-lo num lar de idosos,
Eles podem oferecer os melhores cuidados para o Zeca, sugeri. Não, ele não quer isso. Quer ficar em casa, rebateu Susana, furiosa. Tentei manter a calma. Tudo bem, e se contratarmos uma enfermeira? Alguém que possa ficar 24 horas por dia. Susana balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Não temos dinheiro para isso. Estamos ficando sem recursos. Pedro me olhou, implorando com os olhos. Joana, temos que fazer alguma coisa. Mamãe não pode lidar com isso sozinha. Suspirei, sentindo o peso daquela situação. Posso ficar aqui por um tempo e ajudar. Trabalho em casa, então dou um jeito. Não é o ideal, mas vamos fazer dar certo. No dia seguinte, Pedro e eu preparamos um quarto para Zeca no térreo, para que ele não precisasse lidar com escadas. Susana ficava rondando, gritando instruções e reclamações. Essa cama é muito pequena. Como esperam que ele fique confortável nisso? Resmungou. É o que temos por enquanto, Susana. Vamos encontrar algo melhor em breve, respondi, perdendo a paciência. Finalmente, conseguimos deixar Zeca acomodado e confortável. Foi um alívio vê-lo descansando, mesmo que não pudesse expressar. Na manhã seguinte, Pedro teve que voltar para a cidade por causa do trabalho. Assim que ele foi embora, a realidade bateu forte, mas eu estava determinada a ajudar Zeca a se recuperar e apoiar a família, não importava o quão difícil fosse. Morar com os pais de Pedro foi um verdadeiro desafio. A ciática de Susana deixava presa à cadeira, cabendo a mim cuidar de Zeca e da casa inteira. Ela não movia um dedo e sempre tinha algo para reclamar. Nada que eu fazia parecia bom o suficiente. Joana, essa sopa está muito salgada, resmungou Susana uma noite, enquanto eu servia o jantar. É a mesma receita que sempre uso, Susana, respondi, tentando manter a calma. Não parece. E você fica naquele computador o tempo todo. Deveria estar cuidando da gente, não só sentada aí. Respirei fundo. Estou trabalhando, Susana. Preciso manter meu emprego para ajudar com as despesas daqui. Trabalhar? Parece que você só fica brincando nessa coisa, resmungou, revirando os olhos. Engoli minha frustração e fui ver como Zeca estava. Ele não podia falar, mas seus olhos me seguiam, mostrando gratidão silenciosa. Era difícil vê-lo naquele estado, mas eu estava determinada a ajudá-lo a melhorar. Vou fazer uma massagem agora, Zeca, disse suavemente, preparando a mesa de massagem. Ele piscou devagar, um pequeno sinal de que entendia. Eu tinha acabado de fazer um curso de massagem terapêutica para poder cuidar melhor dele. Enquanto trabalhava em seus músculos, notei que ele parecia relaxar um pouco. Era o único momento em que ele parecia realmente confortável. Alguns meses se passaram nessa rotina. Todo dia era uma luta para equilibrar o trabalho, os cuidados com Zeca e as constantes reclamações de Susana. Finalmente, depois de meses nessa rotina, a ciática de Susana melhorou o suficiente para que ela decidisse visitar Pedro por alguns meses. Joana, vou ficar com o Pedro por um tempo. Preciso de um tempo longe desse lugar, anunciou numa manhã. Senti um enorme peso sendo retirado dos meus ombros. Ótimo, Susana. Tenho certeza que vai fazer bem para você. Enquanto ela fazia as malas, não pude evitar sentir uma sensação de liberdade chegando. Seria só eu e Zeca, e eu finalmente poderia estabelecer minha própria rotina, sem suas constantes reclamações. No dia em que Susana partiu, senti que podia respirar novamente. Fui até o quarto de Zeca e ele me lançou um olhar que dizia mais que todas as palavras. Agora somos só nós dois, Zeca. Vamos fazer um progresso de verdade, disse, sorrindo para ele. Ele piscou devagar e soube que estávamos juntos nessa. Com Susana longe de casa, a vida ficou muito mais gerenciável. Estabeleci uma rotina sólida para Zeca e para mim. Todas as manhãs, eu começava ajudando-o com os exercícios. Levantava suas pernas e braços, incentivando-o a se mover o máximo possível. Depois, passava para as massagens, algo que tinha aprendido no curso recente de terapia. Isso vai ajudar com a rigidez, Zeca. Aguente firme, eu dizia, trabalhando nos nós e pontos de tensão. Os dias eram longos, mas sem as constantes reclamações de Susana, eu conseguia me concentrar melhor.
meu trabalho com design de site se tornou meu refúgio, algumas horas por dia em que eu podia me perder na criatividade. Uma tarde, enquanto preparava a terapia de Zeca, notei algo diferente, seus dedos estavam tremendo levemente. Ei, Zeca, consegue mexer os dedos para mim? Pedi, prendendo a respiração. Devagar, muito devagar, seus dedos se curvaram um pouco. Não foi muito, mas era o primeiro movimento que eu via em semanas. Senti uma onda de emoção. Isso aí, Zeca. Continue assim, encorajei. Seus olhos brilharam com uma centelha de esperança. A partir daquele dia, trabalhamos ainda mais duro. Cada pequeno tremor, cada mínimo movimento, era uma vitória. Comecei a incorporar mais exercícios, desafiando Zeca a fazer um pouco mais a cada dia. As semanas se passaram e o progresso de Zeca foi constante. Um dia, enquanto eu ajudava a levantar, ele conseguiu dar um passo com um pouco de apoio. Olha só você, Zeca! Está andando, exclamei, quase pulando de alegria. Nossas rotinas diárias se tornaram mais rigorosas. Andávamos alguns passos todos os dias e a confiança de Zeca crescia a cada um deles. Sua força estava voltando, devagar, mas certeira. Uma noite, após uma sessão particularmente boa, decidi sentar e conversar com ele. Zeca, você está realmente progredindo muito. Como está se sentindo com tudo isso? Perguntei, sentando ao lado dele. Ele respirou fundo e conseguiu dizer, melhor. Obrigado, Joana. Ouvi-lo falar, ainda que poucas palavras, foi como música para meus ouvidos. Disponha, Zeca. Somos uma equipe e vamos superar isso juntos, respondi, sentindo um nó na garganta. Conforme os meses passavam, Zeca continuava melhorando. Agora, ele conseguia se mover pelo quarto com alguma ajuda e podia se alimentar sozinho, com um pequeno auxílio. Nosso vínculo se fortaleceu ao longo dessa jornada. Compartilhávamos mais conversas, mesmo que simples e lentas. Zeca, você é realmente um guerreiro. Estou muito orgulhosa de você, disse uma manhã, enquanto sentávamos no jardim, aproveitando o ar fresco. Não conseguiria sem você, ele respondeu, suas palavras mais claras do que antes. Ficamos sentados ali, curtindo o momento. Era bom vê-lo reconquistando partes de sua vida que pareciam perdidas para sempre. Seu espírito era forte e sua determinação, inspiradora. Com o tempo, Zeca e eu nos aproximamos muito. Ele começou a me chamar de a filha, o que aqueceu meu coração. Um dia, estávamos sentados no jardim, aproveitando o sol, quando decidi perguntar algo que estava em minha mente. Zeca, por que você não quis ir para uma casa de repouso quando ficou doente? Perguntei gentilmente, olhando em seus olhos. Ele pareceu surpreso. Nunca disse não, respondeu devagar. Guardei dinheiro para um bom lugar. Fiquei atônita. Mas Susana disse que você não queria ir e que não tinha dinheiro para isso. Zeca franziu a testa, um olhar sério cruzando seu rosto. Não sabia disso, disse com firmeza, apesar do esforço para falar. Vamos descobrir depois. Depois de meses longe, decidi fazer uma visita surpresa para Pedro. Estava animada em pensar em sua felicidade ao me ver. Fiz as malas, me despedi rapidamente de Zeca e bati na estrada. A viagem pareceu mais longa que o normal, minha mente correndo com pensamentos de reencontrar Pedro. Quando finalmente cheguei em nossa casa, já estava escuro. Peguei as malas e fui até a porta da frente, mas algo parecia estranho. Minha chave não abria a fechadura. Confusa, tentei de novo, mas não adiantava. Toquei a campainha, esperando que Pedro atendesse e tudo fizesse sentido. Uma mulher que eu não conhecia abriu a porta. Posso ajudar? Perguntou, parecendo confusa. Sou Joana, esposa do Pedro. Esta é minha casa. Quem é você? Rebati, sentindo um nó se formando na minha garganta. Sou Karen. Esta casa foi vendida alguns meses atrás. Estou apenas cuidando dela, respondeu com franqueza. Minha mente ficou em branco por um segundo. Vendida? Isso é impossível, está em minha casa. Lamento, mas não é mais, disse Karen, parecendo realmente sentida. Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número do Pedro. Meu coração estava acelerado quando ele atendeu no terceiro toque.
Oi, Joana, o que foi? Disse com uma voz estranhamente calma. Pedro, estou em nossa casa e uma mulher está dizendo que ela foi vendida. O que está acontecendo? Exigi saber, a voz tremendo. Ele suspirou, com uma frieza na voz. Sim, eu vendi a casa. Comprei uma nova só para mim e minha mãe. O quê? Você vendeu nossa casa sem me contar? Onde é que vou ficar? Gritei, sentindo uma mistura de raiva e confusão. Não tem mais lugar para você na nova casa, Joana. Eu mandei os papéis do divórcio, você não recebeu? Respondeu com um tom gélido. Senti que o chão desabava sob meus pés. Papéis de divórcio? Está falando sério, Pedro? Eu paguei a sua maldita hipoteca, como pôde fazer isso comigo? Ele riu, um som cruel. Você não pode provar nada disso. A casa estava no meu nome. Acabou, Joana. Siga em frente. Lágrimas arderam em meus olhos enquanto eu tentava processar suas palavras. E seu pai? Quem vai cuidar dele? Meu pai? Ele não é mais meu problema. Mamãe e eu não precisamos dele nos atrapalhando. Se quer continuar de enfermeira, fique com ele. Não me importo, disse Pedro com frieza, desligando o telefone. Fiquei parada no estacionamento do que um dia foi minha casa, a escuridão me engolindo, sentindo-me completamente perdida. Minha conversa com Pedro me deixou atordoada. Não conseguia acreditar que ele tinha vendido nossa casa, abandonado o pai e me mandado os papéis do divórcio sem pensar duas vezes. Meu celular vibrou, me tirando do transe. Era Zeca. Joana, volte. Preciso conversar. A voz dele soava fraca, mas urgente. Estou indo, Zeca. Estarei aí em breve, respondi, a voz trêmula. Entrei no carro e dirigi a noite toda, a mente um turbilhão de raiva, tristeza e confusão. Quando cheguei à casa de Zeca, já era de manhã cedo. Exausta, entrei e o vi me esperando, os olhos cheios de preocupação. Zeca, eu não sei o que fazer, gaguejei, sentindo as lágrimas brotarem. Não consegui mais me conter e desabei, chorando em seu ombro. Ele me conduziu até a sala e me ajudou a sentar. Me conte o que aconteceu, pediu com aqueles olhos bondosos. Respirei fundo, tentando me acalmar. Pedro vendeu a casa, Zeca. Disse que não há mais lugar para mim e que também não se importa com você. Ele me mandou os papéis do divórcio. O rosto de Zeca se endureceu, uma rara demonstração de raiva. Eu sabia que estavam tramando algo. O que quer dizer, Zeca? Perguntei, sentindo um calafrio. Depois do derrame, não conseguia falar. Eles conversavam na minha frente, começou, a voz tremendo com esforço. O que eles diziam? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Planejaram tudo. Disseram que iam pegar seu dinheiro, vender a casa, te expulsar, contou Zeca, os olhos cheios de dor. Fiquei encarando-o, horrorizada. Eles realmente disseram isso? Como puderam ser tão cruéis com a própria família? Mas eu cuidei de tudo, continuou, a voz ficando mais firme. Eles também queriam se livrar de mim, vender minha casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia. Não consigo acreditar que fizeram isso. Zeca respirou fundo. Eu resolvi tudo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um molho de chaves, me entregando. Comprei a casa do Pedro. Agora é sua. Olhei para as chaves e, em seguida, para Zeca, sentindo uma onda de emoção. Você fez isso por mim? Por quê? Porque você merece. Pagou por ela, não eles, afirmou com firmeza. Comecei a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade e alívio. Obrigada, Zeca. Não sei o que dizer. Sentada ali, segurando as chaves da minha nova casa, senti uma mistura de gratidão e determinação. Zeca tinha me dado uma segunda chance e eu não deixaria a traição de Pedro e Susana me derrubar. Nós iríamos lutar de volta, e venceríamos juntos. No dia seguinte, Zeca decidiu oficializar tudo. Chamou um advogado para mudar seu testamento. Joana, preciso que você seja minha herdeira, disse, determinado. Tem certeza, Zeca? Perguntei, sentindo gratidão e preocupação.
Sim, é o certo. Você cuidou de mim, não eles, respondeu com voz firme, apesar da condição. O advogado chegou e nos sentamos à mesa da cozinha. Zeca explicou seus desejos e o advogado assentiu, redigindo um novo testamento. Senti um nó na garganta quando Zeca assinou os papéis, me tornando sua única herdeira e de todos os seus bens. Alguns dias depois, me encontrei novamente com o Jack, trazendo todos os documentos e provas que havíamos reunido. Jack ficou impressionado com a minuciosidade de nossa preparação. Joana, isso é sólido. Temos tudo o que precisamos para processar Pedro e Susana, afirmou com confiança. Estou pronta para lutar, Jack. Vamos recuperar aqueles R$200 mil, respondi, sentindo uma onda de determinação. Jack entrou com o processo, exigindo a devolução do meu dinheiro. Também apresentamos provas do banco, com testemunhas confirmando a transferência dos fundos. Era um caso forte e me senti esperançosa sobre nossas chances. Alguns dias depois, houve uma batida na porta. Quando abri, lá estavam Pedro e Susana, parecendo desesperados. Joana, precisamos conversar, disse Pedro com a voz trêmula. Cruzei os braços, encarando-os com raiva. O que vocês querem? Por favor, Joana, nós sentimos muito. Não queríamos que as coisas chegassem a esse ponto, implorou Susana, a voz tremendo. Sentiram muito? Vocês planejaram isso desde o início. Mentiram, roubaram meu dinheiro e tentaram me expulsar, respondi com raiva crescente. Joana, por favor, vamos resolver isso. Não queremos ir à justiça, Pedro implorou, o rosto pálido. Balancei a cabeça, a voz gélida. Não quero mais nada com gente igual vocês. E, a propósito, Zeca se recuperou e transferiu todos os bens dele para mim. Vocês ficaram sem nada. O rosto de Pedro ficou lívido e os olhos de Susana se arregalaram. Ela desmaiou ali mesmo, na minha porta. Pedro apenas ficou parado, chocado. Tire ela daqui, Pedro. Não tenho tempo para seus joguinhos, ordenei, apontando para o carro deles. Ele assentiu, ainda em choque, e arrastou Susana até o carro. Enquanto se afastavam, senti um estranho sentimento de encerramento. Algumas semanas depois, o tribunal julgou a meu favor. Recuperei os R$200 mil e o divórcio foi finalizado. Foi uma batalha longa e dura, mas eu tinha vencido. Dirigi de volta à casa de Zeca, sentindo-me mais leve do que havia meses. Quando entrei, Zeca olhou para mim com curiosidade. Como foi? Nós vencemos, Zeca. Recuperei o dinheiro e o divórcio está finalizado, disse, lágrimas de alegria escorrendo pelo meu rosto. Sentamos juntos na sala, o peso dos últimos meses sendo retirado de nossos ombros. Era o começo de um novo capítulo, onde finalmente poderíamos encontrar paz e felicidade. A vida tinha se estabelecido em uma rotina pacífica depois de todo o caos. Eu morava em minha própria casa agora e Zeca era uma presença constante em minha vida, como o pai que faleceu cedo e que mal cheguei a conhecer. Passávamos os dias cuidando do jardim, conversando sobre os velhos tempos e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Era bom ter aquela calma depois da tempestade. Em um domingo à tarde, enquanto tomava café na varanda, meu celular tocou. Era Lily, minha amiga astróloga que tinha me apresentado a Pedro. Ei, Joana, você não vai acreditar no que encontrei em seu mapa astral dessa vez, a voz de Lily borbulhava de animação. Eu ri. Ah, não, lá vem bomba. Você vai ter um novo amor chegando, ele é perfeito para você, ainda melhor que o último. As estrelas não mentem, disse ela, praticamente gritando de alegria. Comecei a rir alto, balançando a cabeça. Lily, depois de tudo que aconteceu, acho que já tive minha cota de romances baseados em horóscopo. Mas Joana, esse é diferente, o alinhamento está certinho, você tem que confiar em mim, insistiu. Lily, eu agradeço, mas estou focada em mim mesma agora. Se o Senhor Perfeito existir por aí, ele vai me achar sem a ajuda das estrelas, respondi, mais divertida que irritada. Depois de desligar, não pude deixar de rir com toda a conversa. Apesar de tudo, o entusiasmo de Lily era contagiante, mas eu sabia que não tinha pressa de me envolver com ninguém novo. Eu estava contente com minha vida como estava. Zeca se aproximou da varanda de cadeira de rodas, parecendo curioso. Quem era? A Lily,
Tentando me arrumar outro par perfeito das estrelas, respondi, revirando os olhos de brincadeira. Zeca riu. As estrelas não funcionaram muito bem da última vez, né? Exatamente. Disse a ela que estou fora dos encontros com horóscopos. Tenho coisa demais na cabeça para adicionar um novo cara ao pacote, repliquei, sorrindo. Você vai encontrar alguém na hora certa, disse Zeca, me lançando um olhar conhecedor. Olhei para nosso jardim, sentindo uma profunda sensação de contentamento. As flores estavam floridas e as verduras estavam crescendo bem. Era um pequeno paraíso que tínhamos criado juntos. Sabe, Zeca? Isso é tudo o que preciso agora, uma vida simples, boa companhia e um pouco de sol, disse, respirando fundo ar fresco. Vida perfeita, concordou ele, sorrindo. Alguns dias depois, recebi outro telefonema de Lily, mas dessa vez era apenas uma conversa, sem previsões astrológicas ou combinações de namoro. Foi bom manter tudo leve e descontraído. Uma noite, enquanto regava o jardim, pensei sobre o que o futuro poderia trazer. Sabia que, um dia, encontraria alguém que me apreciaria por quem eu sou, sem precisar que as estrelas dissessem que éramos almas gêmeas.